Nós vamos ainda seguir sobre esse assunto e recebemos agora o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, já na tela conosco. Vitélio, sempre um prazer recebê-lo aqui na CNN Brasil, aqui na Dividir Tela contigo. Vou começar com essa questão envolvendo o Irã, mas depois também queria falar um pouco desta irritação, entre aspas, de Donald Trump com Vladimir Putin. Mas primeiro, falando dessa questão do Irã, como que você analisa esses movimentos que os Estados Unidos têm feito? Não é de hoje que há uma preocupação com o programa nuclear iraniano, mas o quanto há um risco real de se ter um bombardeio ou não? Ou ainda é na fase, ainda estamos na etapa da retórica de Donald Trump? Olá, Yuri, obrigado pelo convite também, é sempre um prazer conversar contigo. Olá a todos. Yuri, estamos numa escalada da retórica. Por quê? O Trump já tinha ameaçado o Irã há algumas semanas, quando os Estados Unidos passaram a atacar sozinhos os Houthis do Iêmen. Os Houthis são um grupo financiado pelo Irã. E o Trump, na época, disse que se os Houthis revidassem ou voltassem a atacar Israel, os Estados Unidos atacariam o Irã, que é a fonte de financiamento dos Houthis, do Hamas, da Jihad Islâmica na Palestina, do Hezbollah. Cerca de 70% dos recursos desses grupos que os Estados Unidos consideram terroristas são provenientes do Irã, Yuri. Agora, sobre o programa nuclear, que é a sua pergunta, e é um questionamento que vem sendo analisado por cientistas e pesquisadores em geral do mundo inteiro. Por quê? Já faz meses que a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU alertou que o Irã estava com urânio enriquecido a 83%, Yuri. Sendo que para fazer uma bomba nuclear seriam necessários 90% de enriquecimento. A ONU e essa agência chegaram a afirmar que o Irã já teria urânio enriquecido o suficiente para fazer 4 bombas. Outros relatórios dão conta de que o enriquecimento do urânio do Irã está acima de 60%. De qualquer forma, nenhum programa pacífico de uso de energia nuclear precisa chegar a 60% de enriquecimento. Para geração de energia, por exemplo, 20% seriam suficientes. Então, o próprio Irã já disse que se quisesse, teria uma bomba atômica, que só não tem porque não quer, e se quiser produzir, os Estados Unidos não podem impedi-lo. Então, veja o ponto a que nós chegamos. Então, o Trump realmente está dando um ultimato para o Irã. Esse ultimato ainda é indireto, não tem negociações diretas entre os dois países. Essa carta que o Trump enviou não foi diretamente para o Khamenei, mas sim para a mediação de Oman, que é um território que está tentando mediar essas conversas entre os dois países, porque o Irã se nega a negociar diretamente com os Estados Unidos, Yuri. Pois é, e aí, Vitélio, o grande ponto é o quanto o Irã usa esse programa de enriquecimento como um fator de dissuasão, né, para proteção do seu país e do regime dos ayatolás, do atual regime teocrático, ou, na sua avaliação, de fato, o Irã, na perspectiva iraniana, claro, precisaria ter um arsenal nuclear à sua disposição para aí sim ter um poder dissuasório. Só o programa, nessas condições que você colocou, tendo a capacidade de enriquecimento muito maior do que fins pacíficos, já seria suficiente para os fins de defesa do país. E depois, queria também uma avaliação tua de como fica a situação de Israel, que nunca admitiu oficialmente ter arsenal nuclear, mas que também tem esta preocupação com o avanço deste programa iraniano. Certo, eu vou começar pela dissuasão. O Irã tem uma potência de mísseis, ele é uma potência de mísseis, ele se intitula assim, eles têm mísseis como o Segil, por exemplo, que tem um alcance de 2.500 quilômetros, ou o Khaybar, com um alcance de 2.000 quilômetros, e o Irã tem cerca de 3.000 desses mísseis, ou seja, ele inclusive usou esses mísseis por 2 vezes no ano passado contra Israel, e pode usar esses mísseis contra bases dos Estados Unidos na região, porque veja só, Yuri, os Estados Unidos tradicionalmente têm 34 mil soldados no Oriente Médio, mas depois que começou a guerra entre Israel e o Hamas, esse número aumentou para mais de 40 mil, chegou a ter 43 mil num dado momento, e essas bases estão localizadas ali perto do Irã, no Iraque, por exemplo, no Kuwait, no Golfo Pérsico, em embarcações, no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, e lá no Golfo de Aden, por exemplo, onde estão atacando os Houthis, né?
Então, o que o Irã não descarta é atacar bases dos Estados Unidos na região, inclusive já ameaçaram, disseram que os Estados Unidos estariam vulneráveis na região, Yuri, por conta desses mísseis. A dissuasão da arma nuclear só vem realmente com a posse dela. Então, Israel, como você cita muito bem, tem uma postura ambígua sobre o armamento nuclear. Ele não admite que tem, mas não nega também. E não é um país que não é membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, dos 193 países da ONU, 189 assinaram o Tratado de Não Proliferação. Quem não é membro atualmente é justamente Israel, a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão. O Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação, aderiu em 1970, mas aí desde 1979, quando os ayatollahs tomaram o poder, primeiro o Khomeini e agora o Khamenei, o Irã se declarou inimigo dos Estados Unidos e de Israel na região. Agora, só para finalizar, os Estados Unidos já disseram várias vezes que não podem admitir que o Irã tem uma arma nuclear. Israel, no ano passado, quando revidou os ataques do Irã, atingiu bases e fábricas, infraestrutura para armamento em geral, algumas que poderiam colocar essas ogivas nucleares em mísseis, poderiam ser utilizadas não exatamente a infraestrutura nuclear, mas parte que poderia integrar a colocação das ogivas nucleares nos mísseis que o Irã já tem. E outros países da região também não querem que o Irã tenha armas nucleares. A Arábia Saudita, por exemplo, que é um adversário histórico do Irã e que em 2023 teve uma aproximação diplomática mediada pela China, também não quer que o Irã tenha essas armas. Então, provavelmente, se não houver uma negociação, o que vai acontecer é que a infraestrutura nuclear do Irã será, sim, bombardeada, Yuri. Vitélio, deixa eu aproveitar a sua presença então e ir para aquela outra parte da retórica de Donald Trump, que desde que tomou posse, ou até mesmo antes de tomar posse novamente como presidente americano, vinha demonstrando certa afinidade, capacidade de diálogo com Vladimir Putin. Chegaram a ter uma ligação telefônica que ele falou bastante, que tinha sido bastante boa, e agora falando dessa irritação e misturando dois assuntos que têm sido bastante presentes nesse início de mandato de Donald Trump. A questão das tarifas comerciais, só que ele trazendo para esse contexto de negociações para se tentar chegar a um cessar-fogo na guerra na Ucrânia. Como é que você viu esta fala? O que estaria... quais são para usar outra analogia de Trump, quais são as cartas que Donald Trump está querendo indicar que tem ou que realmente tem ao falar desta irritação direcionada ao líder russo? Bom, claramente o Putin está enrolando o Trump. O próprio Trump já disse isso. Na semana passada ele disse que é uma estratégia de negociação do Putin, de ganhar tempo e tentar aumentar a conquista, a ocupação territorial dentro da Ucrânia. O Trump, inclusive, Yuri, disse que ele usaria esse tipo de estratégia se fosse o Putin, veja só. Agora, as pessoas estão questionando quais seriam as outras sanções que os Estados Unidos poderiam aplicar à Rússia, que hoje tem cerca de 21 mil sanções, é o país mais sancionado na história da humanidade. Para a gente fazer uma comparação com o Irã, com o qual conversávamos há pouco, sobre o qual o Irã tem 5 mil sanções, é o segundo país mais sancionado. Então, essas sanções seriam tarifas secundárias, que o Trump também ameaçou agora aplicar sobre o Irã. O que são tarifas secundárias? São aquelas que ele aplicou sobre a Venezuela, por exemplo. Quem compra gás e petróleo da Venezuela vai ser tarifado pelos Estados Unidos em 25%. No caso da Rússia, poderia ser de 25% a 50%. E quem é que compra o petróleo russo? Especialmente a China, a Índia. O Brasil compra óleo diesel da Rússia. Em 2023, as nossas importações da Rússia aumentaram 6.000%. O Brasil vem sendo muito criticado por apoiar o esforço de guerra russo, importando óleo diesel. No ano passado, essas importações, comparadas com o início da guerra, aumentaram em mais de 8.000%. Então, essas tarifas secundárias poderiam afetar países que fazem negócio com a Rússia e entre eles, o próprio Brasil, Yuri. Pois é. E aí, Vitélio, para a gente encerrar, então, aproveitando que o próprio Trump colocou esta questão das negociações na guerra na Ucrânia, em que etapa você considera que estamos falando aí de um eventual cessar-fogo neste fronte do conflito entre Rússia e Ucrânia e a posição atual de Volodymyr Zelensky, desde que teve essa discussão ali transmitida em tempo real para todo mundo, depois teve uma série de conversas ali, uma série de gestos para apaziguar os ânimos com Donald Trump, mas como é que você vê a possibilidade desse cessar-fogo avançar e a posição da Ucrânia neste momento?
Nós estamos numa etapa muito inicial ainda, Yuri. Os países europeus, por exemplo, não querem baixar as sanções contra a Rússia, né? O Trump ofereceu a retirada das sanções contra as exportações agrícolas da Rússia, os fertilizantes, que, aliás, já não estavam sendo sancionadas, porque isso é contra o direito internacional. Mas os países europeus não querem baixar de jeito nenhum tipo de sanção, mesmo que seja contra o sistema bancário em geral da Rússia, mesmo que seja o sistema que lida com esses alimentos. Por quê? Porque o sistema SWIFT é baseado na Bélgica, quem inventou foi a Bélgica, e os europeus não concordaram com essa iniciativa do Trump. Então, ele negociou em nome da Europa e da Ucrânia, só que a Europa e a Ucrânia não concordaram. A Ucrânia não quer dizer não para o Trump nesse momento, então tem tentado negociar o acordo de minerais de terras raras, e o Putin também não fala não para o Trump, mas a cada dia surge uma exigência nova. Agora, recentemente, ele disse que queria que a ONU, os Estados Unidos e os europeus assumissem o governo da Ucrânia, e todos negaram fazer isso. Inclusive, o secretário-geral da ONU, Guterres, disse que a Ucrânia tem um governo eleito, inclusive o Zelensky foi eleito com 63% dos votos, e hoje tem 67% de aprovação, que é a maior, inclusive, que a aprovação do próprio Trump. Então, é bastante nítido o que o Putin vem fazendo, que é enrolar o Trump, e o Trump mesmo admite isso publicamente, Yuri. É isso. Nós conversamos com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade Harvard. Vitélio, muito obrigado, sempre um prazer falar contigo. Bom fim de domingo e uma boa semana para você. Prazer é meu, Yuri. Boa noite a todos.